Fala, seus bagres! Estamos começando mais um Resenha Mundial, depois de uma rodada sinistra, aquela pompa toda dos times brasileiros, depois da segunda rodada, meio que deu uma esvaziada, passamos um sufoco. O time do Botafogo e do Palmeiras ontem voltaram ao normal, decepcionaram. O que foi que aconteceu? Vamos começar com as apresentações aqui. A gente já conhece o Pomba, Caioba, e vamos começar pelo jogo do Botafogo. Pombal, você antecipou aqui que o Botafogo ia dar uma rateada. Você só errou o placar ali por pouco, né? Você falou que ia ser 2-1, mas foi 1-0. Mas conta aí, como é que foi esse jogo? Dá um panorama pra gente aí dessa derrota. Primeiramente, boa tarde, bando de bagres, né? Bagrizada, vamos cravar assim. Galera, rodada ontem sensacional, não para os brasileiros, né? Porque, por mais que tenha classificado, deveu demais. O tal de jogar com resultado debaixo do braço influenciou diretamente na performance dos times em campo. O Botafogo, vamos iniciar com esse jogo, foi um jogo que tinha tudo para ser tranquilo. O Botafogo dominou as ações no primeiro tempo, que anularam o Atlético de Madrid. Tanto que a melhor chance do jogo, o Black teve que fazer uma defesa genial. Aquele gol ali no início do jogo sacramentaria a vitória do Botafogo, colocando em primeiro lugar. E todo mundo esperava o quê? Botafogo do jogo do PSG. Mas esqueceu que o jogo do PSG foi reativo. O Botafogo soube fechar a casinha, e eu adiantei no programa, Botafogo vai ter que sair para jogar, Botafogo vai ter essas dificuldades. Saiu para jogar, se desgastou. No segundo tempo, desceu as linhas, aí, meu filho, foi um Deus que nos acuda. O Atlético de Madrid trabalhou bem a bola, foi ineficiente nas finalizações na última bola, tanto que achou o gol de Griezmann por volta dos 35, 37 minutos. Tarde, né? Tarde. Mesmo assim, continuou em cima. O Botafogo ontem flertou muito com o normal deles, que é a decepção, que é a desclassificação. E o Botafoguense sabe disso, que dói lá na alma. Ele gosta de ser polêmico, né? Adora. Eu entendo que o Atlético de Madrid ontem entrou eliminado no jogo. Ele tinha que ir atrás. E o Botafogo, ele tendo essa vantagem, eu acho que ele usou mal essa vantagem. Eu acho que ele deixou o Atlético tomar conta das ações do jogo. Assim, eu acho que ele tinha uma vantagem ampla. Ele podia perder até de 2 gols de diferença. Mas e se ele fizesse um gol, ele praticamente liquidava a fatura. E ele, no segundo tempo, ele deixa traz o Atlético de Madrid pro campo dele e, assim, correu risco real, assim. Se o Atlético acha esse gol antes, tinha sido um Deus nos acuda. Você concorda, Caião? Você acha que não, foi tranquilo? Diz aí. Cara, seguinte, eu não sou muito o cara das estatísticas, né? Mas o jogo de ontem, uns números me deixaram meio até assustados, que eu não imaginava que o Atlético de Madrid ia criar tanto pra cima do Botafogo. Sei que Pomba gravou, eu também imaginava que ia ser um jogo mais truncado, 2 times que não atacam tanto, mas gostam mais de se defender, né, do que propor o jogo. Mas só para vocês terem uma ideia, como a gente estava comentando aqui antes, ontem o Atlético de Madrid teve 23 finalizações ao gol contra 7 do Botafogo. Sendo que dessas 23, 16 foram só no segundo tempo, que reflete muito bem o que você falou. Então, o Botafogo, vamos dizer que entrou com resultado, jogou o necessário ou não jogou o necessário? É difícil criticar porque saiu classificado. Vamos lembrar disso, está classificado. Mas a gente sabe que não era o momento de jogar de uma forma tão covarde, né? Não precisava de fazer aquilo. E o jogo teve 2 pontos a serem analisados. Vamos primeiro dar ênfase no time classificado. O Botafogo repetiu a atuação da primeira rodada, dominou o primeiro tempo e teve uma queda absurda que quase compromete a classificação. Isso tem que ser muito bem analisado. Tem que ser discutido no time, tem que ver onde a gente está errando essa dosagem. Beleza, vamos para a próxima fase. Agora, o Atlético de Madrid, para um time que é tido como um dos maiores da Espanha, só vem perdendo espaço. O Atlético de Madrid
não conseguir propor o jogo, não conseguir finalizar uma partida. E não falo só contra o Botafogo, não. Todo o Mundial foi um futebol medíocre. A definição do Atlético de Madrid é essa, medíocre, como o Porto também foi. No final das contas, se a gente for não desmerecendo a vitória, a campanha do Botafogo, mas no final das contas o que tirou o Atlético de Madrid foi a derrota por 4-0, né? O que tirou ele do mata-mata foi o saldo de gols bizarro, né? Que ficou menos 4 no jogo. Aceitou demais aquele jogo do PSG. Contra o PSG. Você acha que o Atlético de Madrid tá tão abaixo assim dos times europeus? Cara, eu falei isso aqui em off e vocês discordaram de mim que eu falei que pra mim o Atlético de Madrid é time pequeno. Eu não discordei. Nunca discordei. É por isso que ele é meu xará. Eu sempre falei, o Atlético de Madrid pequeno era grande. Já foi grande. Mas o Atlético de Madrid abraçou uma causa... Que se chama... uma causa cancerígena. Que se chama... Diego Simeone. Ele é um retrocesso pro futebol. Não dá, cara. O time com investimento da Atlético de Madrid... O cara tá fadado ao fracasso. O maior salário é o maior salário, técnicos, cara. Entre os técnicos do mundo, né? Eu ia falar da Europa, mas do mundo. E outra coisa, o aporte financeiro dessa temporada do Atlético de Madrid foi muito grande. Foi o terceiro maior da Espanha. Esse senhor, ele teve uma declaração que ele falou assim: Luiz Henrique precisa de um lateral esquerdo e contrata Nuno Mendes por X milhões. Quantos milhões você acha que vale um Julián Álvares? Esse pé de rato... Não, diga-se de passagem, Sorloth, que jogador horroroso. Gente, o Depô é um jogador limitado. Sorloth não joga no Flamengo, não joga no Cruzeiro, não joga nem no Botafogo esse Sorloth tem espaço. E ele tem um time com orçamento milionário e fica mandando umas desculpinhas dessas, entendeu? Simeone tá pro futebol hoje, o que Fernando Diniz também tá. São caras que não tem que contratar mais. Me lembrou Ele vai longe pelo demais, amor de Deus. O Renato Gaúcho, quando ele falou em 2019 ou 2020, ele falou do Flamengo. Ele já treinou Palmeiras? Ele falou... Não, você é louco. Nossa, é porque ele não riu por Ele isso. não sabe o que é o desespero. Sabe que é o dinizismo. O desespero? O Dinizespero, é o Dinizespero. Mas prossiga, Muca, vai. Não, tô falando que esse negócio de falar de outro técnico em relação ao investimento me lembra o Renato Gaúcho quando falou do Flamengo. Sim. Com o investimento do Flamengo eu era campeão de tudo também. Foi lá e não ganhou nada. Foi treinar o Flamengo e não ganhou nada, né? Mentira tem perna curta. O falador passa mal, né? Quem não produz tem que criticar mesmo. Que é o que eu faço, ó. Total. Não, é isso aí, assina embaixo. E assim, mas no final das contas, eu acho que o resultado do Botafogo, de maneira geral, é positivo, porque se a gente fosse pensar antes do início da Copa, era o grupo da morte. E ninguém cravava o Botafogo passando, não, cara. Nem aqueles 3 botafoguenses lá que Pomba lembrou que existe? Não, talvez os três botafoguenses cravavam, mas Vamos assim... primeiro mandar um abraço pra eles. Seu Firmino, Dona Ivone e seu Eustácio, a torcida em massa do Botafogo, os 3 últimos remanescentes. Tamo junto. Estão lá nos Estados Unidos curtindo, fazendo uma festa bonita. Aposentados. Mas Inclusive tem torcedor do Botafogo que tá tendo que comprar o ingresso lá nos Estados Unidos. Informação quente, hein, galera? Que tá tendo bastidores? Bastidores. Que tá tendo que comprar o ingresso lá nos Estados Unidos porque não acreditava. Tipo assim, foi por uma passagem comprada, depois do terceiro jogo da fase de grupos, já planejou ir pra Orlando ou fazer qualquer outra gracinha em Miami. Opa, meu time classificou. Caio Dias tá terrível, hein? Até o final do campeonato ele vai soltar vários. Eu vi também flamenguista tocando ingresso. Isso aqui é mentira verdadeira. Porque comprou... Mentira. Notícia verdadeira. Pô. Comprou ingresso pro jogo de domingo. É como se o Flamengo, assim, eu não lembro exatamente o dia, mas comprou como se o Flamengo fosse classificar em segundo. Tá. E o Flamengo já classificou em primeiro, não tem como o Flamengo mudar mais. Sim. Aí tá trocando ingresso porque o Flamengo classificou em primeiro e agora tá tendo já contou que é seu segundo, né? Que doideira, né? Doideira mesmo. Será que os atleticanos conseguiram vender as passagens? Passagem a Atlético comprou o ingresso do Mundial? Do Mundial? Comprou, meu filho, achou que ia ser campeão e tudo. Quando foi expulso, vagabundo e viciado já tava, sei lá, comprando passagem pro Mundial. Esse fanfiqueiro vai longe, ele vai mais longe do que eu, cara. Eu não vou... Não duvido. Eu não vou zoar, não, porque eu sou esse tipo de pessoa, viu, gente? Eu comprei, com a mais? Eu comprei passagens para a final da Libertadores nos últimos 2 anos. Caramba, mas você assistiu Botafogo e Galo, não, né? Não, cancelei, né? Mas é porque você tem que...
você ter chance, porque você é pobre, pra você ter chance de viajar, você tem que comprar bem antecipado. 2 anos antes. Mas enfim, para fechar o assunto do Botafogo, então, pensando de maneira geral, o Botafogo fez uma campanha legal, conseguiu a classificação, que era o objetivo, e entendendo que ficar em primeiro ou segundo para ele não evitava um confronto contra um time do topo da Europa, também não é... Assim, claro que se eu fosse o Botafogo, eu preferia pegar o Inter Miami do que o Palmeiras. Mas ontem vocês viram que o Inter Miami deu trabalho para o Palmeiras, então também não é como se tivesse uma distância muito grande, né, entre o futebol apresentado pelo time do Inter Miami e do Palmeiras, que nós vamos comentar aqui agora. Que jogo. Só para a gente finalizar essa parte do grupo, eu queria trazer até um questionamento para vocês dois. Botafogo em segundo e PSG em primeiro. O PSG jogou um futebol que assusta para as próximas fases? O que você achou, cara? De forma alguma. Pela amostragem que teve aí. Teve o primeiro jogo. Sapecou 4 no Atlético de Madrid. Mas depois a gente viu que o Atlético de Madrid não é essas coisas. Nunca não nem foi o parâmetro assim. Não é aquele Atlético de Madrid que foi para a final da Champions com aquele Real. Não é esse time. O maior teste do PSG, então, foi o Botafogo. Com certeza. E falhou contra o Botafogo. Com certeza. Se pegar um time que defende bem e ataca e agride o mínimo ali, vai ter dificuldade. Mas aqui, então... O favorito a título, então... Se é para criticar, é para criticar, mas se tem que elogiar, tem que elogiar. Que outro time fez um gol de costas? Vocês não viram o primeiro gol do PSG contra o Seattle Sounders, não? Eu nem vi esse jogo, cara. Foi uma obra de arte. Sério? Eu não consigo pronunciar o nome do jogador, porque é aquele nome... Krivaratskhela. Krivaratskhela. Joga mas muito. Mas foi um gol, assim, aquele gol sem querer, mas que é plástico. Ele virou e chutou? Não, o colega dele chutou aquela bola que ia pra fora, uma bola isolada, e ele foi tentar desviar da bola, a bola bate nas costas dele e entra. Isso é uma obra-prima. Aí você pensar um time... Gol de cagada também é golaço. Cagada premiada, não, né? Um time que é o atual... campeão da Champions League, fazer gol sem querer. Também tem sorte, porra. Lógico. Não, e tava difícil de abrir o placar. Depois desse jogo aí, depois desse gol aí, ele deslanchou. E teve um chilique maravilhoso também do Henrique, com um gol que o PSG errou, que ele esperneia assim na cadeira. Eu queria poder mostrar a imagem aqui sem a FIFA bloquear nosso canal, porque é lindo. Depois vocês procuram. Abrir o canal vai doer Depois demais. vocês procuram, que é maravilhoso. Eu vou ter que ver os lances desse jogo. Eu ignorei esse jogo completamente. Fala a verdade, então, tem que ser verdadeiro. Pô. Vamos seguindo aqui nosso programa para poder falar agora. Você tem mais um ponto? Um último adendo? Coloque o seu ponto. Posso colocar meu ponto? Pode colocar o seu ponto. Pior do que a derrota foi o cartãozinho amarelo do Gregory, jogador titular do Botafogo que tá fora das oitavas. Exatamente. Esquecemos disso. 45 do segundo. Cara, pensa, você tá... de asa. Não, pensa, você tá jogando Mundial, você vai jogar as oitavas de final com o seu time do Mundial. Contra o Flamengo, que já não basta a rivalidade, né, regional que a gente conhece. E você classificado, você toma um cartão, se eu não me engano, foi nos acréscimos, eu acho, né? 50 minutos. Isso aí. Uma bola que já tinha saído pra lateral. Vamos guardar que esse cara vai ser comentado. Ele fez cera e o time dele tava na vantagem. O time dele ainda podia tomar um gol. E era uma bola pro ataque do time dele. Não tinha nem risco ali, não. Não tinha risco. O time dele ainda tinha vantagem. Tipo assim, perdia por um gol, mas ainda podia tomar um gol. Sim. Ou seja, assim, ele acreditou... Na lógica dele, ele tinha que atrasar um jogo que faltava 30 segundos para acabar e o time dele ainda podia tomar um gol. Nesses 30 segundos, ele achou que o time dele podia tomar 2 gols. Aí ele falou, não, é melhor tomar um cartão aqui fazendo cera e perder a oitavas de final, que pode ser o último jogo do Botafogo, caso o Botafogo perca. Assim, não. Esse pra mim é o Gregory, bagre. Se você estiver assistindo a gente, me desculpe, irmão, mas você é muito burro, cara. Bagre. Dá pra fazer um programa só... de cartões idiotas de jogadores nesse sentido. Esse cartão, cara, esse cartão, mano. Cara, é sério, eu fiquei tentando Vamos colocar isso pra discutir lá nas premiações? Esse pra mim já é o cartão do... Tá antecipando o bagre da rodada. Não, eu tô antecipando o bagre do campeonato. Não ele pode ir embora sem jogar o jogo mais importante do campeonato, exatamente. Cara. Então vamos fazer o seguinte, falando de bagre, puxa o próximo jogo. Ele pode ir embora...
sem jogar o jogo do ano do Botafogo. Isso, literalmente. Porque se o Botafogo sair, vai ser o jogo do ano. Sim, né? sim, verdade. Não tem tanta força para disputar o brasileiro, né? Quem sabe, verdade. Enfim, bora. Vamos agora falar de Palmeiras 2, Inter Miami 2, Palmeiras 2. Gente, eu vou falar. Você não tá com vergonha de usar essa camisa hoje, não? Não, porque eu sou palmeirense pra caralho eu teria vergonha. Eu confio muito no meu time. Apesar de que ontem eu fiquei muito, muito bravo, muito aborrecido com. Só pra você ter ideia, se você conseguir hoje elogiar 3 jogadores do Palmeiras na partida, que iniciaram a partida. Não tem condição nenhuma. Foi um show de horrores. Não, aquela partida foi deprimente. Foi deprimente, assim. Pra você ter uma ideia, o Palmeiras, no lance do primeiro gol, o time ele estava tão ineficiente ali na frente que quando o contra-ataque do Inter Miami começa, eles estavam desligados, sabe? Tipo assim, porque o Palmeiras, assim, ok que o Palmeiras foi uma draga, mas o Palmeiras tomou conta das ações do jogo. Teve o maior volume ali. Quando o Inter Miami teve a bola, ele conseguiu... o Palmeiras não conseguiu tomar rápido, né? Vamos colocar assim. O Palmeiras não teve aquela pegada que normalmente tem, aquela marcação violenta, né? Aquele meio de campo aguerrido que normalmente tem. Só que o Palmeiras teve o domínio a maior parte do tempo. Só que quando o Palmeiras perde aquela bola ali, o cara dá o balão assim, na hora assim, parece que aquela bola vai descendo em câmera lenta, assim, o time parece que eles acharam que ia sobrar com alguém. Não, que eles iam voltar pro ataque de novo, né, como já tinha acontecido. Quando o Suárez dá o passe de peito, meu irmão, que foi aquele desespero, passe, mano. cara. Ele é bizarro. Ele é bizarro. Desespero. Mas você teve essa mesma percepção do jogo? Porque eu acho que o Murilo tá com um sentimento muito de clubista. Sim, o que acontece? Que pra mim foi um show de horrores. Deixa eu salvar um pouco aqui os comentários desse jogo, porque a gente sabe que Dá uma filtrada nesse coraçãozinho. Sim, vamos dar uma filtrada. Eu tô falando que o Palmeiras foi absolutamente ineficiente, mas... Beleza. A posse de bola do primeiro tempo foi do Palmeiras. Entendo. É porque o final do jogo, se a gente tiver com a emoção, a gente lembrar só do final do jogo, passa essa impressão. Mas vamos lá, números do primeiro tempo. A posse de bola do Miami no primeiro tempo foi de quase 60%. É por isso que eu tô falando. Eu senti... Vamos lá. Vamos dividir o jogo em 2 tempos, então, que é o certo, né? Que o Palmeiras sofreu desnecessariamente. Entrou com uma escalação que eu não concordo. Não precisava entrar com um time tão pesado. Pode falar que escalou mal? Escalou mal. Ele Eu ia pedir desculpas pros meus amigos, que eu falei que o Palmeiras ia amassar, mas quem tem que me pedir desculpa é o senhor Abel Ferreira, cara. Que sacanagem ele fez comigo. O cara entra no jogo daquele com um meio de campo pesadíssimo. Veiga pesado. Não era um jogo ali pra abrir mão de um Aníbal da vida. Aníbal tá machucado. Mas e o Giai, como cara? É que você joga com 3 zagueiros aí num jogo de classificação que o ponto positivo do seu time é a solidez defensiva. Sim, sim. Você muda o esquema desse, esperando o quê? Ficou um buraco no meio de campo. O Palmeiras já estava jogando com 3 zagueiros nos outros jogos. Então por que ele abriu mão do terceiro zagueiro para entrar com... Ele não abriu. O Rocha entrou ali de terceiro zagueiro, igual o Giai. Mas ele não tem a mesma qualidade de Giai para parte defensiva. A gente estava conversando até que eu estava curioso. Gente, Marcos Rocha não comprometeu. Não. Inclusive, durante depois que saiu a escalação, a torcida do Palmeiras ficou a noite inteira fazendo meme, alugando, botando Marcos Rocha de 12. Não, mas eu não falei de Marcos Rocha, não. Não comprometeu em nada. Mas fez o dele. Não, o problema foi o meio de campo. O problema foi o meio de campo. Vamos lá, deixa eu concluir meu raciocínio aqui agora. Entrou com o meio de campo muito pesado. Então, o Inter de Miami ficou confortável demais com a bola, com um espaço assim, era absurdo. Eu entendo o Messi, eu sou fã dele, o cara é foda, mas, porra, o Messi jogou com uma liberdade que não faz o menor sentido. Não é? Fala sério. Richard Rios amarelado, não podia dar bote porque não é idiota pra não, e vamos quer falar perder. Que não é Gregóry. Que atuação. Não é Gregóry. E o Veiga. Evangelista não tem essa característica. Não tem. Isso é não fácil. tem essa característica. Isso é assim, Veiga, eu acho que a Abel colocou ele pra ele tomar o segundo amarelo e não precisar colocar ele nas oitavas. Faz sentido. E não tomou. Vai de novo. Mas deu errado porque não tomou. Agora, vamos lá. Vamos trazer o jogo pro segundo tempo. Se a gente pegar as estatísticas como um todo, o Palmeiras, cara, foi superior.
22 finalizações do Palmeiras contra 8, né, do Miami. Mas isso aí é do meio do segundo tempo pra frente. Do meio do segundo tempo. Ainda continuou ineficiente no segundo tempo. 10 finalizações do Palmeiras no primeiro tempo, 12 no segundo tempo. É porque as chances não foram tão claras. E questão de escanteio mesmo, o Palmeiras teve todos os escanteios do jogo. Então, realmente, pressionou porque tem mais qualidade e tem futebol para isso. Mas abriu, para mim, a região mais importante de um time, que é o meio-campo, cara. Se ganha o jogo perdendo o meio-campo. E eu te falo o seguinte, foi tão caótico o jogo do Palmeiras que a única válvula de escape, além de tudo, estava mal tecnicamente, que é o Estevão. Que partida abaixo do Estevão. E não só hoje. O Estevão não vem jogando bem. O Estevão... E para premiar essa atuação dele, ele deu uma entrevista tão infeliz, falando, é muito difícil jogar com a cabeça já em outro clube. Porra, ele tira tudo que o Palmeiras já deu para ele, o mínimo que a torcida, o elenco, o técnico espera é que ele responda, que ele saia do time como um ídolo. E ele tá tendo essa chance. Total. Aí o que ele faz? Joga merda no ventilador. Tá bom, é no calor do momento, pós-partida, você não tá com a cabeça para isso, mas não é o momento. Você gera um desgaste desnecessário pro jogo, viu? E o Palmeiras abriu o olho com o seguinte, tem certos jogadores que fizeram história no Palmeiras que hoje tem que ser uma opção. Não são um titular. Fala isso do Veiga, fala isso do próprio Marcos Rocha. Muda muito a dinâmica do time, muita a característica. E o Palmeiras sofreu com um time que a gente tinha tudo para não sofrer. Cara, eu queimei eu paguei demais meus palpites. O Palmeiras tinha tudo para engolir. Mas como eu já esperava essa pipocada do senhor Abel, eu mesmo cravei. Falei 2-1. Pior que ele cravou não mesmo. Cravei empate 1-1. Porque o Palmeiras ia dar uma palmeirada. Não, você cravou empate, verdade. Empate, mas foi 2-2. Sim. E bola pra frente, classificou jogando mal. Como jogou bem contra o Porto, mas foi ineficiente. Sim. Jogou mal contra o Miami. São os jogos mais, digamos assim, importantes para ser avaliados. Sim. E vamos ver agora no grupo, no mata-mata. Tem time, tem elenco e tem treinador. Sim. Mas tem que resolver isso direito. Posso fazer Eu quero aproveitar que nosso amigo palmeirense está aqui, né, tadinho? A gente tá batendo muito nele, eu quero deixar ele falar um pouquinho. Muca, eu tenho 3 perguntinhas para você. Manda. Sobre o Palmeiras, tá? Em específico. Primeira, eu até anotei para não esquecer. Estevão merece continuar como titular desse time depois da infeliz entrevista e pelo baixo desempenho? Eu acho que a entrevista, assim, o moleque tem 18 anos, gente, não é cobrar dele uma boa retórica, assim, uma análise inteligente sobre o momento que ele tá vivendo, é demais, né? É um moleque, tipo assim... Então você passa um paninho, né? Ele tá entendendo... Não, claro, ele tá tentando entender o que tá acontecendo com ele. O cara é um garoto e tudo mais. Agora, assim, a minha sensação é que o visto dele não foi aprovado. Ele tá aqui no Brasil ainda. Ele não foi para os Estados Unidos. Onde é que ele tá, né? Ele tá na alfândega. Ele está no bolso de Kaique. Ele tá na alfândega. Pro. Você levantou a bola e eu... Ele tá na alfândega ainda. Não, ele tá no bolso de Kaique. Tá no bolso de Kaique. Ou então o Chelsea comprou e já levou e falou com a gente que não levou, não sei. Levou em espírito, só tá o corpo. Agora, deixou só... Segunda perguntinha, vamos lá. Eu tenho 3 para esse danadinho aqui. Segunda. Seu ídolo, seu craque Veiga, merece continuar tendo oportunidades nesse Mundial? Cara, Veiga, vocês têm que entender uma coisa. Faz eu entender, Muca. O Rafael Veiga, ele é um cara que, como qualquer jogador, ele oscila. E o fato dele ter mau momento. Não. O fato dele ter entregado muito no tempo dele, nessa era Bota Abel o sarrafo Ferreira, dele lá em cima. Se espera muito do Veiga. E assim, e mesmo nos momentos mal que o Veiga oscila negativamente, os números dele não são ruins. Sim. Assim, se a gente pegar desde que ele assumiu o protagonismo no Palmeiras, ano a ano, tem os momentos dele que ele
tem o auge, obviamente, que são momentos que ele é incontestável, mas nos momentos em que ele é contestado, se você pegar os números dele, nos momentos em que ele é contestado, ele ainda apresenta números bons, entendeu? É que um jogador acima da média, quando tá mal, ele ainda não tá abaixo da média, alto, né? Vamos dizer assim. Mas é o seguinte... E assim, mesmo não tendo jogado mal, claro que a gente que lembra do Rafael Veiga com, sei lá, 10 títulos nos últimos 5 anos, a gente quer... O Rafael Veiga é o maior... batedor de pênalti da história do Flamengo. Não, ele é o jogador do Palmeiras com mais gols em finais na história. Decisivo pra caramba. É o cara com mais gols no Allianz Parque. Assim, se eu pegar os recordes aqui do Rafael Veiga... Ele tava numa sequência de pênalti, não tava? Ele bateu 23 pênaltis pelo Palmeiras sem errar nenhum. O que você tá falando... Mas mesmo depois que ele começou a errar, a média dele ainda é altíssima. O que você tá falando é o seguinte... Você está enaltecendo o passado próximo do jogador. E esquecendo que o Palmeiras está numa competição em tempo real. Deixa eu finalizar. Ele ainda é o vice-artilheiro do time no ano. Deixa eu finalizar. É o vice-artilheiro do Palmeiras Hoje, o técnico, como tem conhecimento do jogador, não tem como você cravar ou apostar tanto no Veiga, sendo que ele vem de atuações abaixo até do nível que o Palmeiras está. Cara, eu vou falar com você. Se o Palmeiras quiser ser campeão, ou pelo menos brigar... Tá tão travado. É Estevão no banco, Veiga no banco, é Maurício e Alan. Alan? Toda vez eu confundo. Alan. Mas assim, gente... Dá espaço pra quem tá querendo bola, porra. Não pra quem tá com a cabeça na Europa. Calma aí. Vamos ser pragmático. O Estevão mesmo não tinha... O que Pomba falou aqui faz sentido. Você vai ficar apostando no que o cara jogava ou no que o cara tá jogando? Futebol. Você é pra apostar, aposta numa fase do jogo que não comprometa o resultado. Cada jogo... Quer ganhar um jogo, tá com dificuldade? Estevão não é esse cara mais, cara. Mas hoje quem tá dando dinâmica ao time do Palmeiras, por mais que não tenha feito gols, não tenha presença em gols... Gente, é o próprio Vitor Roque. O Vitor Roque tem uma retenção de bola muito boa. O Maurício, pouco badalado, mas dá uma ótima opção pela esquerda. Peca na última finalização, peca. Mas isso deixa o Palmeiras reter a bola. Deixa o Palmeiras manter suas características. Sim. Fora disso, o Palmeiras vira um time que é fácil ser neutralizado. Sim. Como já mostrou em alguns jogos. Tá, mas vamos pegar aqui como ponto de análise os jogos do Palmeiras no Mundial. Primeiro jogo, entrou com o Maurício titular no primeiro tempo. Vitor Roque também. Vitor Roque. O primeiro tempo do Palmeiras foi ineficiente. O Palmeiras fez um bom jogo no primeiro tempo, mas foi ineficiente. O segundo tempo, ele troca o Maurício pelo Veiga e entra com o Flaco Lopes. O Palmeiras melhora, cria mais, tem chances mais perigosas, também não consegue o gol, mas aumenta o volume, então o Veiga entra, o Palmeiras melhora. Sim. E esse foi o melhor jogo do Palmeiras até então. Mas eu vou te explicar. Calma. 2 períodos que você tá deixando passar... Não, só fazer uma análise curta aqui. Veiga não começou o jogo, ele entrou e melhorou. Tá. Nós vamos pro jogo agora que ele começou. Então, o que aconteceu? Eu acho que é onde ele quer chegar. Presta atenção. Repara nas mudanças que a Abel foi fazendo de jogo para jogo. Eu acho que é sobre Segundo jogo, Veiga entra de titular. No primeiro tempo, ele jogou muito mal. Quase comprometeu naquele lance lá. Se o juiz não volta atrás, tinha complicado a história daquele jogo. A vida do Palmeiras. Sim. O Maurício, que tinha jogado mal no primeiro jogo. O Maurício jogou mal no primeiro jogo. O Palmeiras foi bem coletivamente, mas o Maurício individualmente foi mal. Muito. Eu acho que ele estava nervoso. Nitidamente ele estava nervoso. Ele entra no segundo tempo, no segundo jogo, e vai bem. O Flaco Lopes entra no... Eu falei errado. O primeiro jogo, o Flaco Lopes entrou de titular e o... Não. Vitor Roque começou os 2 primeiros jogos. Não. Vitor Roque entrou no segundo tempo do primeiro jogo. E no segundo jogo foi o inverso. O Flaco Lopes entrou no segundo tempo. Isso. Sabe o que aconteceu? Acho que a Abel ficou assim... primeiro jogo, o Flaco Lopes entrou e foi muito bem. O que ele pensou? Não, o Vitor Roque começou a titular nos dois. O Vitor Roque começou a titular nos 2 jogos. Primeiro jogo, ele movimentou bem, ele deu opções. O Palmeiras pecou na última bola. Tanto com o Maurício. Maurício errou. Eu acho que o Flaco Lopes entrou... Entrou só no segundo jogo. Entrou no primeiro jogo, mas Vitor Roque não saiu. Eu acho que ele ficou com os 2 no primeiro jogo. Vitor Roque saiu, sim. No primeiro? Saiu. Vitor Roque saiu para a entrada de... Deixa eu ver aqui.
Cadê, pô? Ah, sei lá. Independente, Vitor Roque estava nos dois primeiros jogos. O ponto é, Flávio Lopes... Vamos lá, primeiro jogo. Vamos buscar, pô. Vamos falar. Vitor Roque, primeiro jogo, entrou como titular. Ele sai pra entrada de Flávio Lopes. Flávio Lopes melhora o time do Palmeiras. É isso mesmo que você tava falando. Tá. E no segundo jogo contra o Al-Ahly... Não melhora porque nem gol saiu. Ficou mais do mesmo. No segundo jogo contra o Al-Ahly, a formação titular... Foi o Vitor Roque, ele sai pra Flávio Lopes entrar e mudar a cara do jogo. Aí sim, Flávio Lopes foi efetivo. Aí o que acontece no terceiro jogo? Ele pensa, eu vou entrar direto com o Flávio Lopes. E Flávio Lopes joga mal. Porra, aí Flávio Lopes joga mal. Mas vocês entenderam agora o que aconteceu? Joga mal, assim, joga péssimo. Isso. Mas ele fez um péssimo jogo. Você entende como é que a culpa... Às vezes nem é de Abel. O cara escalou o jogador que jogou melhor. Não. Calma aí. Deixa eu concluir meu raciocínio. Deixa eu concluir meu raciocínio. Assim, o ponto é... Aí, segundo jogo, entra com... Veiga titular, que tinha entrado bem no primeiro jogo, aí joga mal no segundo jogo. Maurício, que tinha entrado mal no primeiro jogo titular, entra bem no segundo jogo. Não que entra bem, ele foi o cara do segundo jogo, porra. Né? Jogou demais. E o Flávio Lopes também, né? E o Flávio Lopes também. Assim, os dois tiveram participação na jogada dos gols, né? Aí o que acontece? O que a gente vê? Às vezes o jogador, começando ou entrando no jogo, é diferente o desempenho. Total. Dependendo da configuração do time, ou dependendo do time que está jogando contra, é diferente. Cada jogo tem uma história. A gente não vai pegar um jogador que jogou bem um jogo aqui e falar assim, esse cara tem que ser o titular absoluto ali. Então, entendeu? Mais um motivo de Veiga não ter entrado como titular. Isso é difícil de defender. Veiga provou... Tem como saber. O técnico tem que saber. Dois não é como não tem que saber. O técnico dois jogos. Tem que saber. Isso é óbvio. O cara tá num jogo que ele não pode correr riscos, que ele tem que matar o jogo pra classificar em primeiro pra pegar um segundo lugar. Ele entra com um jogador que não estava acrescentando nada nesse Mundial. Todo respeito a Veiga, eu gosto muito do futebol dele, acho ele muito eficiente. Uma das melhores dobradinhas que eu vi foi ele, Zé Rafael, perfeito no Palmeiras. Mas nesse Mundial e nos últimos jogos, Veiga vem perdendo espaço. Mas é que agora você... Aí quando você entra com o Veiga, agora você entra com o Veiga e ele melhora o jogo, é uma melhora num time que já tá desgastado. Sim. Você vai pegar um time descansado, ele não rendeu. Mas você deu um ponto aqui que é extremamente válido. Por que a dobradinha de Rafael Veiga e Zé Rafael funcionava muito bem? Porque o Zé Rafael, ele cobria muito o espaço deixado pro Veiga. O Veiga tinha mais entrada, aparecia mais. Ele pegava muito essa bola da defesa e distribuía pro Veiga. O Veiga compõe muito mais. Você pode analisar. O jogo, o Veiga jogou mal. A gente considera que ele jogou mal porque ele não deu resultado lá na frente. Mas olha a disposição tática dele. O comprometimento tático dele no jogo. O comprometimento é tão arriscado que no segundo jogo ele correu o risco de ser expulso. Ele não entregou consideravelmente setor de marcação. O Veiga não entregou questão de bola parada, que é o forte dele. Ele tem comprometimento João Vitor, tático. Pomba. Tem com raivinha, não. Ele pode ter comprometimento tático, mas ele não está sendo um jogador que, para a posição e para o que ele entrega, está sendo viável. Você tem outras opções que faz o Palmeiras jogar mais da sua característica. João Vitor, a gente pode criticar o jogador, mas você pegar uma configuração, um time escalado com Evangelista e com Richard Rios amarelado. Ou seja, um meio de campo soca fofo. Um cara que tem pegada, mas está amarelado e está indo devagar. Tá entrando fofo na jogada. E o outro que não tem pegada. Aí o meia, que vai ter que voltar para poder compor esse meio de campo. Você colocar nas costas dele... Em nenhum momento... Quem errou quem errou foi Abel de colocar a Veiga. Não é o momento de Veiga. Não é o momento de Veiga. Não, ele errou nessa configuração. Tá com o setor defensivo. A configuração toda. Tá com o setor defensivo perigoso, não pode tomar cartão. Vou colocar mais um jogador pesado, sendo que o meu jogador de contenção não pode dar o bote. Cara, mais uma vez você tá se provando que isso aí não funcionou. Não funcionou, mas eu tô falando que não entra na conta do Veiga. Posso dar um palpitezinho? Na conta do Abel. Posso dar um palpitezinho aí? Posso dar um palpitezinho? O Veiga não é mais titular. Vocês estão chovendo molhado, pô. O que eu comecei fazendo aqui? Meu primeiro comentário. Abel errou na onde? Na escalação. Da onde? Do meio de campo. Do meio de campo, exatamente. É isso. Eu entendo tudo que vocês dois estão falando. Murilo tá defendendo essa tese. Se é pra colocar Veiga, não coloca Veiga com Richard Rios e... Calma. Com Evangelista. Richard... E se você não vai usar Veiga, você usa quem? Maurício. Não. Ele não falou de Veiga com Richard Rios, não. Porque Richard Rios é intocável. A situação de Richard Rios com cartão sem uma cobertura
sobrecarrega Veiga, que é um jogador que não entregou nada. Então, ele bolou um sistema que não funcionou. Eu acho que Veiga tem espaço. É óbvio, gente, pelo amor de Deus. Ele é uma ótima opção. É óbvio que Rafael Veiga tem espaço no Palmeiras. E pode recuperar a titularidade, mas hoje ele não é. Mas a gente tá falando de um campeonato de... Um curto tiro ali. São o quê? Pra chegar na final 7 jogos? 7 jogos. São 7 jogos. Tem que escalar o melhor time para aquele momento. Então eu acredito que a gente vai descobrir qual que é o verdadeiro Palmeiras nessas oitavas. Não imagino, peço a Deus que ele não repita essa escalação. O que eu defendi foi sobre o Flaco Lopes. Eu não boto na conta dele. Flaco Lopes entrou bem nos primeiros 2 jogos. Ele pensou, porra, vou meter esse cara de titular. Mas Flaco Lopes oferece muito pouco pra um time igual do Palmeiras. E Vitor Roque oferece o quê, cara? Por mais que não faz... Gente, o que Vitor Roque... Isso nem é birra que eu sou cruzeirense. O que Vitor Roque tá fazendo nessa porra desse Mundial? Ele corre, ele segura a bola. Porra, atacante tem que fazer gol, meu irmão. Tá faltando isso, concordo. Mas pra iniciar um jogo, eu vejo o Vitor Roque muito mais efetivo do que o Flaco Lopes. Flaco Lopes é um excelente... finalizador, ele ataca bem os espaços na curta distância, mas o jogo do Palmeiras não é só isso. Concordo. Não, assim, vamos ser pragmático. O Vitor Roque, ele é a contratação mais cara do Palmeiras. Se esperava muito dele. Eu acho que ele ainda vai trazer ainda muita alegria para a torcida do Palmeiras. Deus abençoe. Eu acho que vai. Que não, que continue sendo um bagre. Mas na prática, ele ainda não trouxe. Ele teve ali um momento ali que ele emplacou uns 3, 4 bons jogos, só que foi 40. Só. Só que foi só. É muito pouco pelo dinheiro investido, cara. O Flaco Lopes, pra quem tá de fora, vai ver os highlights, vai parecer que tá muito melhor do que o Vitor Roque. Que é o Lewandowski. Mas não é. Mas assim, é mais efetivo. Não, ele tem mais gols que o Vitor Roque, sim. Ele tem entregado mais que o Vitor Roque. Porém, ele é essa calamidade. Ele joga um jogo bom, no outro jogo é um bagre. Pra mim, sabe qual ataque eu queria ver do Palmeiras, cara? Flaco, Alan e Paulinho. O Alan a gente ainda não viu ele num jogo inteiro, né? Paulinho perdendo que tá jogando assim... o Palmeiras, gente, o Palmeiras precisou de Paulinho, canela bichada pra não tomar pra não pegar essa derrota aí. O Paulinho, ele claramente você vê que ele não tem ritmo de jogo, não tem entrosamento, né? Assim, foi Mas tem estrela, hein, pai? Não, é um excelente jogador. E só outra que coisa... o planejamento é que eu questiono, né? Porque você contratar um jogador que já vem com lesão, que tem que fazer que acabou de fazer uma cirurgia... Que não veio de uma temporada boa, tem que lembrar. Não, também. Ele não veio de uma temporada boa porque ele tava jogando com injeção, pô. E mesmo assim foi o artilheiro do Atlético na Libertadores. Você vê o tamanho que o Atlético é. Você vê que time medíocre, eu volto a falar. Tem que ressaltar, Paulinho foi um herói. Jogar naquele bando de bagre Paulinho, mano. Do lado sujo da lagoa. Paulinho, não, calma, só concluindo aqui. Ele é um craque de bola. Lembra que a gente tava falando do Paulinho muito. antes? Só concluindo. Que eu falei que eu tenho muita amiga atleticana que separava ele assim. Uns idolatravam e outros criticavam muito. Mas muito por conta disso. Ele consegue estar presente em oportunidades de gol muito claras. Só que ele perde tanto gol... Perde muito gol. Ele faz... Bem ou mal, ele perde gol. Mesmo ele sendo o artilheiro do Galo na Libertadores, porra, ele perdia muito gol, cara. Do Galo, do Atlético. Ah, tá. Você entendeu o quê? Porque você é íntimo demais, tá falando. Ah, tá. Você prefere as frangas? Não, é Atlético, pô. Atlético. Você é íntimo dele pra se falar. Eu sou íntimo de todos os times de mineiros, pô. Tá com não tem essa não. Eu falo Galo, eu não tenho essa não. Eu falo Galo mesmo. Eu tenho, não sai da minha boca nunca. O que sai de sua boca? Hã? O que que... Não, cabuloso. Estamos perdendo nossa... Perdeu a linha. Mas total. enfim, só pra concluir. Ele se coloca tanto em boas chances de gols e tem uma estrela muito boa, só que a falta de efetividade é o que irritava os jogadores atleticanos. Vamos ver se no Palmeiras... Torcedores. Os torcedores. Só pra finalizar o ponto também do Palmeiras, na minha fala, falamos de tudo isso, mas ainda teve um maior agravante pra mim. 2. Qual? Murilo saiu. Nossa, no primeiro tempo. Vai fazer falta demais se não recuperar o jogador. Sim. É um dos melhores zagueiros hoje, o melhor do Palmeiras. Um dos melhores do Brasil. E outra coisa que a gente falou boa pouco... saída de bola, impulsão, desarme. Cara, assim, Murilo... Completo, zagueiro completo. Murilo eu vejo um zagueiro completo. Algum de vocês tem informação aí sobre a lesão dele? É muscular, provavelmente, né? Se for muscular, já eu não vou mentir pra vocês. Sei que na hora do lance... Falei tchau. Eu achei
que ele usou uma tática que eu já usei na escola. Eu sei qual que é. Que é aquela assim... É o famoso tipo assim, migué. Eu tava distraído na jogada, a obrigação de marcar era minha. Vou fingir Finge aqui, lesão, só pra dar uma olhada. Né? Fingiu lesão, não dá pra depois voltar normal, então eu tenho que pedir pra sair pra poder não passar essa vergonha. Faz sentido. Não, um profissional não faz isso. Entendeu? Faz sentido. E ele chama Murilo. Eu Faz chamo sentido Murilo, o Murilo fazer isso. Agora o próprio Murilo. O Murilo outro que Murilo. sempre entregou muito. E eu saí chorando, filho. Não tem ninguém que sabe que minha lesão foi de mentira. Não sabia até hoje, né? Até hoje. Que vergonha, Não, mas Murilão. ninguém vai lembrar disso. É por isso que você não foi pra Maravilha. seleção. Eu saí chorando. Você Saí tem ideia? Ele chorando estudou assim. numa escola católica, ele machucava e falava, irmã Lazinha, pelo amor de Deus, liga pra minha mãe. Não. Ele como ateu que eu é. eu era o capitão do time. Eu era Olha o capitão. quanta- Não, mas o que me Camadas. atrapalhou de ser um astro no colegial foi... Foi só você ter nascido, né, Muca? Não foi aquele negócio. Foi ter achado que jogava bola. Puberdade. Puberdade. A puberdade já estragou seu Ele não futebol. cresceu. Todo mundo, Começar a falar de puberdade. todo mundo cresceu. A diretora tá A diretora deu uma comida dele Isso aqui agora, chama galera. resenha, não é à toa, galera. Todo mundo cresceu e eu não. Aí isso me atrapalhou. Eu entrava Fa- na dividida. Usa essa desculpa pra Messi. Mas Murilo não. Murilo, a puberdade favoreceu ele. Ele tem quase 2 metros de altura. Isso é verdade. Então, eu fiquei com essa sensação. Mas como ele, né, realmente não voltou e ficou com uma cara de Do real. desgostoso, a gente vai ter que saber isso, ele vai dar Tá. tempo de recuperar. Tem uma semana, né? Quase uma semana, né? O jogo é sábado. Vamos ver, porque... Vamos ver. Pomba, você que mexe com essa parte de treinamento e tudo mais, você acha que se for um estiramento, dá tempo de recuperar? É independente, se for um estiramento grau 1, é no mínimo 2 semanas. Nossa, ele não então já volta. era, cara. Se Tem voltar, que- vai ser um Isso, sacrifício, tem né? que ver se não foi pelo menos uma câimbra ou contratura muscular, Que é que mais a dor é leve. bem próxima. Uma contratura ele consegue E trabalhar. Bruno em cima. Fux, eu vou te contar, viu, cara? Ele é cada Inchada. Cada passe dele é uma odd de 1,5. Por que, Bruno Henrique Por que vibra. Bruno Fã? Não, porque tem hora que ele dá um passe maravilhoso, quebra a linha, tem hora que ele simplesmente joga a bola pra lateral, sozinho, sem marcação. Ele olha pra lateral e toca assim, ele fala assim, mas você não tava lá por quê? Eu falei assim, mas não tinha ninguém lá, Ele cara. vê à frente do seu tempo. Deixa eu apontar uma coisa que você apontou. Eu queria tem hora apontar eu uma acho coisa que que ele é muito inteligente ou a ele é muito gente burro. esqueceu também. É porque a gente fica muito atrelado a falar dos BR, mas vamos enaltecer aí a grandíssima atuação de Suárez e Não, nós não Messi. estamos guardando isso pro final. Né? Não, nós estamos falando do jogo, ué. Hã? Não tá acabando ainda, não? Tá, Danizinho. Falaram 40 minutos. 30, 35. Já tá Quem falou esse tempo aí? Tá acabando. O Murilo falou? Não, Então é o seguinte. 45 minutos é porque tem 7 aí que já era. Não, relaxa. A produtora Já tá... tava Se a rolando. diretora mandou, acabou. A diretora mandou, mas eu só queria enaltecer Tá acabando. Suárez e Messi. Que os caras, mesmo com 30 e lá vai cacetada, jogam fino da bola, não pode descuidar que, pô, Suárez, uma assistência de peito. Tudo bem que o outro carinha lá correu metade do campo, mas, pô, ele desmanchou a zaga do Palmeiras ali. E Messi desfilando em campo, né? Com uma aura que ninguém quer nem encostar. Aniversariante do dia, inclusive, um Aniversário parabéns do dia. pro Um parabéns aí pra pro seu Messi. Lionel. E aquele segundo gol de Suárez, os amigos aqui não concordam, mas foi um puta golaço. Não, foi um Puta golaço, golaço. foi um golaço, mas se tá... Golaço é forte. Se é um desses dois aqui Se chutando é- aquela bola de canhota pingando, se isolado essa Aníbal porra. Moreno e Se é eu, Murilo, bati fora da área. ao invés de Evangelista e Fux, Se minha avó tivesse viva, ela já tinha feito teste pra paquete, chacrete. Pô, não, o Si não joga, pô. por Dito que só isso, vai ser chacrete? parabéns pela classificação Não sei. dos dois brasileiros. Palmeiras em primeiro. Abre o olho, porque tem que jogar mais. Tanto o Não, não. Botafogo quanto o Palmeiras. Palmeiras e Botafogo garantiram um brasileiro na quarta de final. Sim. Tem que valorizar Não, isso sim, aí. sim, sim. Né? Que tava Um falando mata que, o que outro. os brasileiros não iam passar da fase de grupos. Já Já, se já temos garantiu. um brasileiro Não, garantido. inclusive, acho que essas críticas nossas aqui é porque a gente esperava. Mas- Eles estavam vindo tão bem que a gente botou lá em cima o sarrafo dos E times, tá. né? Eles colocaram esse sarrafo. É. Para Não foi a gente que encerrar colocou. aqui, então, antes que nossa diretora nos use da violência física para com nós, vamos falar dessa Se partida. agredir meu amigo aqui é Maria da Penha, tá, senhorita? Vamos falar dessa partida, Palmeiras e Botafogo, sábado. Antes, só pra não passar, o jogo do Porto ficou 4x4. Um Pra, jogo- mim é poupa É, tempo. o Porto... Mas não Se- foi tanto poupa tempo, porque teve uma hora que o Porto estava empatando 3x3, que se o Palmeiras toma um gol, acabava tudo.
Ainda bem que seu Abel fez as mudanças necessárias, porque você pensa nisso, então, bicho. Assim, Correu por risco. alguns minutos a gente correu Você risco seria real. proibido de entrar aqui hoje se o Você Palmeiras se o Palme- fosse eliminado, tá, Se cara? o Palmeiras cai, Inclusive, cara, eu quero fazer denúncia à La Choca de Cultura. Esse aqui, em off, falou que se fosse menos de 3-0, ele nem comemorava, tá? por isso eu não comemorei. Eu quero que você olhe pra aquela câmerazinha ali e fala pra eles o que você tava falando sobre esse jogo. Eu falei que menos de 3 eu não comemorava. Alguém me viu comemorar. Eu comemorei ontem, amor? Não, o que você falou não comemorei. por trás das câmeras, o ouvinte não sabia disso, essa informação que eu tô dando. Isso é o se vocês bastidor. soubessem, Ele tava aqui ponderando, ficariam enojados. é um jogo que não sei o que lá. Por trás das câmeras, menos de 3 eu não comemoro. Olha pra câmera, dá esse sorrisinho safado que você dá. amarelo, torto. Soberba palmeirense, cara. Coerência, não comemorei. Mas e aqui? Palmeiras e Botafogo, qual o palpite seus? Cara, eu... Quem passa? Não, Quem passa? Palmeiras ou Botafogo? Desculpa. Eu cravo que o Botafogo passa. Que isso, hein? Quer arriscar um placar? Tempo normal, pênaltis, prorrogação. 1-0 do jeitinho. Eu não tenho mais fé nenhuma nesse Palmeiras de Mundial. Pra mim, o Botafogo passa. 1-0, Botafogo. Você quer deixar o último palpite? E gol de quem? Gol de quem? O último palpite é o O meu. último palpite vai ser do palmeirense, né? Por favor, por favor. O único que acerta todos sou eu. Se não é edição pra me ferrar, né, diretora? Dito isso, vai ser um jogo... Não, eu não tive tempo pra ponderar. Vai, só não, crava. Eu quero Só na crava. lata. Na lata, 2-0 pro Palmeiras. Botafogo não aguenta. Eu venho defendendo isso. Botafogo não tem time, não tem camisa. Então, não por mérito do Palmeiras, pela pequenez do Botafogo. Agora eu fiquei com medo, cara. Porque Mais respeito ao glorioso, Pombal. Não, Que isso? Eu fiquei com medo agora, porque Pomba costuma errar, né, cara? Mas Logo assim, isso. eu vou ligar o modo anti-zica. com medo de você. Eu vou ligar, A que ponto chegamos? eu vou ligar o modo anti-zica aqui, ó. Eu virei o Bugman. Fazer como é que é o nome daquela Akuma no Mi da barreira? Nossa, esse Berry, aí pega. Berry no Mi. Berry no Mi, isso aí. Porque a anti-zica, Faz o nome do pai, mesmo você sendo ateu, meu filho. anti-zica, Meu pai amado. mas o Palmeiras classifica Gente, não tem condição o Botafogo E- ganhar. 2-0 Palmeiras. Você vai cravar. Aí você tá fudido, irmão. Você cravou o mesmo Tamo resultado junto, então, que no 2 a Pomba. Mas 0. eu já tinha feito essa análise antes, cara. Pega na mão do Eu diabo. imaginei Eu que vou você ter ia que falar. mudar, né? Eu imaginei que você ia falar Pega 2 a na 0. mão do diabo. Eu vou rever aqui, calma, eu vou fazer os cálculos aqui. 3-1 Palmeiras. 3-1 Palmeiras. Achei que ele ia chutar uns 4-0 logo, ia escancarar. Não, acho que... Não vou te deixar no vácuo, não, amigo. Ó, abraça a mão do diabo. Ai. Eu fiquei com ciúme agora. Tá, E a outra semifinal? E a outra semifinal, Flamengo e Benfica ou Boca, eu acho que é Benfica, dificilmente vai mudar. O jogo é às 10 horas da noite. Não vai dar tempo da gente assistir antes de lançar o episódio, mas Em breve estaremos aqui para comentar todos esses jogos. Depois que passar todos os classificados, vamos fazer um aparato para a gente começar a discutir as quartas de finais. Inclusive, a gente tá com um projeto de talvez até assistir em loco, né? Alguns jogos e Exatamente. resenhando. Você quer cravar, caso seja Flamengo e Benfica? Vamos deixar para depois? Flamengo passa. Se for Flamengo e Benfica, Flamengo passa. vocês estão falando que passa, eu também acho que passa, mas e o placar? Quer cravar? Eu falo 3-0 Flamengo. Não, acho que vai ser um jogo. Valendo a coquinha? Acho que Valendo vai a ser coquinha. um jogo pegado, 1-0. 1-0. Eu vou colocar aí 2-0 pro Palmeiras. Aí, Ou pro Flamengo. O Benfica não tem poderio. O Eu Bélico também pra acho fazer que um não. gol, Aí, dito isso, o Benfica ganha, a gente fica Ganha com um dos cara de três. xereca aqui. Vai dar um corte sensacional. Porra. Vamos ver se pelo menos dessa vez eu acerto. Bora lá. Então, pessoal, deixa seu like aí, se inscreve, ativa o sininho aí, Caio, pra nós. Ativa o sininho. Segue a gente nas redes sociais. Vai estar aparecendo aqui ou aqui. Você escolhe. Compartilha com seus amigos. Olha nossos cortes aí, tão bem legais. E até a próxima. Valeu! Valeu, pessoal. Valeu. Tamo junto. Valeu, galera. Abraço.